No programa de hoje vamos falar sobre aluguel por temporada ou por plataforma em condomínios, né? Se pode, se não pode, está proibido, não está proibido, né? Existe uma grande discussão hoje em dia, se popularizou muito o uso de plataformas para esse tipo de para aluguel, né? De imóveis e, e tem toda uma discussão, né? Sobre se é proibido, se não é, em condomínios, né? Sim, sempre É é bom importante a fazer gente essa frisar, ressalva, né? que é diferente, uma coisa é eu ter o meu imóvel, né, ter uma casa e querer alugar via aplicativo, outra coisa é eu ter um apartamento e querer alugar esse apartamento via aplicativo, porque daí eu, o meu apartamento é só uma parte do todo. E ali, para conviver em sociedade dentro daquele todo, existe uma série de regramentos e esses regramentos têm que ser observados. E aí que entra todo o conflito, né? Que é a discussão que se trava nesses casos, que é isso, é o meu direito de como proprietário querer alugar contra aquele que, e daqui a pouco eu comprei mesmo para investir, né, como Sim. investimento, para realmente ter essa finalidade de alugar, contra aquele que mora ali, quer morar e aí tem seus receios contra a segurança, o sossego, né, que são questões legítimas também, né, daqueles que se incomodam com esse tipo de movimentação assim dentro do condomínio, né? Então, Que a questão toda é justamente essa, né? Esse conflito de interesse, né? Do é, proprietário com condomínios e mais condôminos, né? Que muitas vezes se julgam prejudicados. Então, é, essa é a questão, né? essa é o cerne assim, de É, todo a problemática, digamos assim, é né? isso. E é isso que a gente falou, né? Às vezes a pessoa comprou, é proprietário, mas também é proprietário investidor, digamos assim, pensou, comprou aquilo para ter uma renda extra, né? E do outro lado tem o conflito daqueles que moram lá realmente, são os condôminos mesmo que residem ali, e aí tem todo esse receio ali com segurança, né, com sossego, e aí se incomoda com essa rotatividade ali das pessoas, né? Então, isso que o judiciário hoje em dia tenta equacionar para ver se é proibido ou não. E aí a primeira questão que surge é esse aluguel, essa forma de contratação pela plataforma, se configura como locação por temporada ou não? Locação por temporada tem previsão na lei Na do própria lei do inquilinato, inquilinato. né? Então, o que diz ali, até para entrar nisso, o que a lei mais ou menos fala? O que é a locação por temporada, tá? Ah, é um contrato por tempo determinado, né? Com prazo definido, geralmente em dias, em semanas ou meses, e que não pode ultrapassar 90 dias. Passados os 90 dias, ele deixa de ser uma locação por temporada. Ainda, né, da definição da lei, tá? Ela é destinada a fins de lazer, tratamento de saúde, cursos, né, dentro dos 90 dias, claro, trabalho temporário ou situações similares, que são coisas temporárias, tu vai ali residir porque é Para uma necessário, tá? finalidade específica, né? Durante algum Então, tempo. e claro, o que é o mais comum, né, como exemplo típico desses casos de locação por temporada é quando tu aluga um imóvel que tu tem para um veraneio, né, na praia, né, tu aluga aquele imóvel para praia, para uso na praia e aí é o caso típico de locação por temporada. É, Aí, geralmente se aluga por quinzena, por mês. Geralmente isso. são. Então, se tem isso, né, como praxe. Aí a questão quando tu faz isso via uma plataforma, também configura locação por temporada, e aí a jurisprudência tem encaminhado no sentido de entender que não, que nos casos de uso pela locação pela plataforma acaba sendo uma hospedagem por plataforma, é um termo que eles têm usado, uma hospedagem por plataforma, e qual é o entendimento? É porque eles se utilizam de múltiplos hóspedes, os períodos muito curtos. Não há um único contrato de locação longo, né? Ah, cada reserva cria uma relação de hospedagem, normalmente de 1 a 7 dias, né, que se faz ali, que é uma média também que se faz, pode ser mais. Ah, a questão de ter uma alta rotatividade, com diferentes pessoas ocupando o imóvel em sequência.
né? São coisas que eles trazem para fazer essa distinção. Claro que essa distinção é tênue, né? Tu vai dizer que Sim, a hospedagem por plataforma, né, para usar o termo, ah, comparado com a locação por temporada, vai ter também casos assim que é para fins de lazer. sim, Vai ter nada casos que é para impede. tratamento de saúde, né? Vai ter casos que é para um curso, daqui a pouco um curso de poucos dias, né? Um trabalho temporário, uma questão, veio aqui para resolver um problema há poucos dias e Você, então por se muitas vezes você confunde. confundir, né? Vai acabar se confundindo. Então, aonde que começa a modificar? Mas o entendimento jurisprudencial é de que ele tem natureza de hospedagem, esse por plataforma, e não de locação. Porque se aproximaria, né, dentro do que está envolvido, mais com serviços de hospedagem e não de aluguel, especificamente. E aí, por quê? Porque tem recepção ou auto check-in, né, que eles chamam, a limpeza entre as reservas, então cada vez que termina uma reserva para iniciar outra vai haver uma limpeza. Tem a disponibilidade de roupa de cama e toalhas via plataforma. E o suporte é o hóspede, então ele entende que. E ainda nesse sentido, uma coisa que me veio à cabeça, além disso tudo, tem geralmente as locações, tem, além de ser mobiliado, por óbvio, né, tem as questões de pratos, talheres, tem tudo ali, né? Então se Sim, sim, confunde todos os muito, né? utensílios, né? Utensílios que não tem numa locação por tempo. Em Quer geral. dizer, até isso se confunde, porque Temporada tem. temporada tem, então tem, É isso que eu dizer. É justamente, é bem muito. ter, essa questão. Mas eles têm interpretado mais nesse É, sentido de. Claro, por exemplo, o suporte ao hóspede, aí realmente é, é uma coisa que não tem. não vai ter ali necessariamente, né? Então, então ele tem entendido que o ocupante, né, nesse caso, ele é o hóspede e não o inquilino. E aí, nesse caso, se aplica a regra de hotéis e pousadas e não de locação, né? Pelo menos é nessa direção que vem sendo a jurisprudência. É, então, para esses casos, e para definir ali, é importante que a pessoa que tem interesse em locar, ela veja a convenção do condomínio, É isso né, aí. e o regimento interno, para ver se tem essa possibilidade, né, se não está lá proibido. Ou se ele tem a intenção, por exemplo, de adquirir Sim, um imóvel ali, justamente com essa finalidade, com mais razão ainda, né? Para evitar. porque ali, a convenção do condomínio e o regimento interno é o que disciplina a, a, aquela convivência, né, Sim. social dos condôminos naquele condomínio. Então, ali estão as regras. Ah, e aí a pessoa que mora ali, ela tem que observar essas regras. Em geral, as pessoas não fazem isso, mas quando tu vai comprar um apartamento, né, num condomínio, seria interessante tu Sim. avaliar as regras, né, a convenção do condomínio e o regimento interno para tu saber qual é as regras daquele local, porque elas não se repetem, elas podem ser totalmente diferentes Sim. de um local para outro. Então, é interessante tu saber qual é as regras e se daqui a pouco elas são compatíveis com o destino que tu quer dar para o teu imóvel, Sim. né? Então, tem que ter essa observação, até porque assim, o Código Civil ali, né, tem o artigo 1336, inciso 4, que fala que o condomínio tem o dever de dar à sua unidade a mesma destinação da edificação, não podendo prejudicar o sossego, a segurança, a salubridade e os bons costumes, né, daquele condomínio. Então, tem esse dever, né, que ele tem que ser observado. E aí entra aquela questão: se a convenção diz uso exclusivo residencial ou vedado uso comercial, barra hospedagem, isso já é um indicativo forte que a locação, né, por a plataforma pode ser impedida, ainda que haja uma discussão que Sim. hoje em dia que deveria haver uma proibição expressa, né, para esse tipo de plataforma e para esse tipo de negócio, né, de de aluguel, a grande maioria dos condomínios não tem algo específico, Até porque por se não tratar de foi uma algo que surgiu questão agora, né? Então, a maioria realmente. dos condomínios mais antigos não tem nessa previsão, por óbvio, né? Então, em tese, estaria, pelo que tem entendido a jurisprudência, estaria possibilitado, mas claro que
se lá na convenção já dizia que era para uso exclusivamente residencial, provavelmente corre-se o risco de vir, né, a mudar a convenção para que inclua expressamente a proibição do uso Sim, é para a aquilo que a gente plataforma. falou, né? Nada, a convenção não é algo imutável, pode ser modificada, claro que mediante questões de quóruns, que uma série de questões, mas pode ser mudada, né? Sim, e aí depois, além disso, até lá pode ter outras, né, umas regras internas ali que podem prever outras coisas, né, tipo multa, proibição, uma exigência de autorização para locação. Então, é uma série de fatores ali que podem existir. É até uma curiosidade, eu acho que esses novos condomínios, as convenções já devem estar tendo esse Sim, cuidado, já acredito eu, lá, né? Que já devem estar prevendo essa questão, até porque é uma questão que já tomou conta, né? sim. Não só das grandes cidades, como cidades médias e até as cidades pequenas já estão usando essa questão da hospedagem, vamos usar o termo que o judiciário está entendendo melhor de ser usado por aplicativos, né? Pelas plataformas, não aplicativos. Aí assim, se a pessoa tem o interesse em comprar para fins comerciais, é interessante que ela veja se a convenção lá está registrada certinho e se a autorização expressa ou não, né, da Assembleia para essa modalidade de Sim. hospedagem de curta duração, né? Porque daqui a pouco ela investe achando que vai poder E, e na sequência acaba havendo uma proibição, porque os condôminos, né, se não está lá expresso, mas acabam depois entendendo por votar pela sua proibição, acaba que tu não vai pode. perder o teu investimento, né? Então, agora, se já está lá expresso, é um imóvel novo, já está expresso na convenção que tem essa possibilidade, aí é mais difícil, né? Porque quem comprou já sabia que existia a Sim. possibilidade. Então, é, é isso, né? É importante a pessoa consultar a convenção, o regimento. Até para o síndico, né? Para ele também ir lá e dizer que não pode, ele também tem que ver se a convenção, o regimento também tem alguma cláusula Sim. específica para proibir essa locação. Então, são coisas que têm que ser enfrentadas ali, tem que ser vistas no condomínio, porque tem que estar expresso isso, né? E ali, o que, que a gente pode dar de dica prática, digamos assim, para quem é síndico, né? Identificar se o morador começou a usar a sua unidade para locação, né, de curta duração, né, nesse caso do uso das plataformas, eh, observar o número de hóspedes, né, se tem uma alta rotatividade, né, a reclamação, né, de outros condomínios, se esse tipo de negociação ali no condomínio não começou a causar muito barulho, entrada constante de estranhos, se isso está afetando a segurança, isso são tudo coisas que o síndico vai ter que verificar, né? Essa questão que a gente já falou, né? Verificar se tem realmente uma proibição expressa, né? E se há penalidades e tal. Mas se não haver o interesse, né? Se a maioria tem interesse em colocar isso, né? Essas proibições, pode ainda em assembleia deliberar sobre o tema, né? Se vai permitir esse tipo de locação ou não, e definir algumas regras, ainda que permite, né? A gente vai permitir, mas a gente quer que faça um cadastro de todos os hóspedes. A gente, condomínio, quer ter o acesso ao cadastro desses hóspedes, né? Saber quem são, né? Identidades e tal. De repente, possibilidade de limitar de dias, né? Uh, tem uma Sim, autorização prévia, de dizer, ó, eu só vai poder usar se a gente, o condomínio previamente e autorizar. até uma coisa lógica, né? Se for ver se realmente é um serviço de hospedagem, na hospedagem no hotel os hóspedes são registrados, Sim, então, com mais razão teria que ser, realmente. sim, e aí uma série de coisas, né? Seguro, de repente pode exigir, seguro, porque se tiver algum problema, Sim. prometer um seguro. São coisas que ainda pode ser visto. Uh, Pode, por exemplo, exigir o contrato de locação por escrito, né, para ter acesso. Essa questão do registro de hóspedes, né, e cadastro deles. Tem alguma regra de uso das áreas comuns, né? Daqui a pouco tem alguma área comum que a gente pode dizer, ó, para esse tipo não poderia utilizar. Sim. Claro que a gente está falando aqui e várias coisas ainda estão sendo discutidas, né? Sim, Pode ser que tenha uma interpretação diferente, mas hoje em dia poderia se fazer ainda essas questões, né?
ter essa comunicação até do próprio síndico da existência desse tipo de negociação, né? Comunicar aos outros moradores, né? Reconhecendo que é um investimento pelos proprietários, mas também tem essa preocupação com a convivência, né? O rastreio de hóspedes, Segurança, segurança. sossego. Então, é importante essa comunicação, né, entre todos os moradores. E a possibilidade de aplicar penalidades, né? Se previsto na convenção, né? Daqui a pouco tem a proibição, mas não tem ainda a previsão de consequência. E aí a pessoa desobedecendo ter ali uma aplicação de multa, advertência, né? Proibição de utilizar a unidade para esse tipo de hospedagem, porque, né, não observou. Então tem uma série de coisas. Para o proprietário, né, o investidor, né, já que a gente falou que pode ser que a pessoa queira, né, para essa finalidade. Antes de investir, é a questão que a gente falou, verificar, né, se tem uma permissão expressa, ou se ali já não tem uma previsão assim, é para uso exclusivo Sim. residencial, porque tu já vê que a ideia do condomínio, da maioria dos condomínios é de uso residencial e não comercial. Então, tem a tendência a haver uma futura proibição expressa. Então é importante ele ler, né, essa convenção e o regimento interno nesse sentido. Que o uso ele seja condizente, né, também com a destinação do imóvel, que também está previsto na convenção, evitando também assim a alta rotatividade, né, sem controle, porque às vezes pode ser que há 2, 3 dias, cada dia trocam. Então é importante se evitar. Porque isso pode configurar dentro do quinto judiciário de hospedagem atípica comercial e isso muitos tribunais têm vedado, né, Sim. esse tipo de hospedagem. O que mais? Que tenha um contrato claro, registre os hóspedes, né, que a gente falou ali, peça segura ou calção, né, e que esteja dentro das regras de convivência do condomínio. Então, são questões que o investidor tem que levar em consideração. E para assim, o condômino, né, que não é nem investidor ali, mas que está morando ali, quer residir ali, não quer aquilo como negócio, tem que verificar se a utilização de unidades para locação rápida, né, que é essa modalidade que a gente está enfrentando, está causando incômodo, né? Se é barulho, se está causando algum problema de segurança, se está tendo um uso indevido das áreas comuns. Então, são coisas que, né, isso está causando muito problema. Então, Sim. é a hora da gente começar a pensar em restringir ou proibir, né? Então, são coisas que o condomínio pode ir vendo, né, e juntando argumentos, digamos assim, para poder tentar proibir, né, essa questão. Claro que, como a gente disse, só através de uma convenção do condomínio, e aí tem que ter um quórum qualificado lá para de 2/3 para poder fazer uma mudança, né? E também de ele participar, né, mais ativamente ali das assembleias, né, para votar cláusulas que limitem ou regulem essa locação e verificar se realmente o condômino, né, e o condomínio está aplicando as regras de convenção e o Sim. regimento interno, se está sendo observado ou não. Então são coisas que Exercer os seus direitos, né, é, na verdade. tem Não que adianta também não acompanhar sim, e só depois que reclamar e na hora de se a gente efetivamente sabe fazer como que a gente valer. não até porque não é uma coisa mais agradável do mundo a assembleia e condomínio, mas tem que participar, não é? Sim, senão acaba que tu é obrigado a aceitar, né? Se tu Sim. não participa, O não que for vai, decidido lá para a maioria, tu vai. a tua reclamação não é ouvida na Assembleia, que é o momento Não. oportuno para que realmente aquilo ganhe repercussão. Então a pessoa tem também que se valer, né, desses direitos, mas tem que correr atrás. Então, dentro de tudo que a gente colocou, se é possível ou não, sim, é possível. A alocação por temporada ou a hospedagem por plataforma, mas depende da convenção, de existir, né, de não existir uma proibição na convenção, no regimento interno. Ali verificar a destinação do edifício, né,
se ele diz expressamente para uso residencial, claro que isso inicialmente não vai proibir, mas já dá uma tendência, né, de que o caráter não é para esse tipo de hospedagem. Então, evitar essa questão da alta rotatividade, quem é investidor quer, vai usar para esse fim, para evitar, né, essa alta rotatividade, se a entrada constante de terceiros, porque isso vai incomodar os demais Sim, não condomínios. tem como, não. Se é feita uma coisa bem profissional, né, essa relação, tem que ver também se a convenção veta esse uso comercial, e aí, claro, de novo, não é que vai de pronto evitar, mas é um argumento Sim, contra, né? forte. Já porque já tem a tendência da jurisprudência entender que isso é um uso comercial, blá, blá. Então são coisas que a pessoa vai ter que observar. Ah, e bom, é o conflito ali que a pessoa vai tentar evitar, porque geralmente o morador, o investidor vê uma oportunidade financeira, né? E o condômino que mora ali, ele quer manter ali a destinação residencial, segurança e sossego. Então, para qualquer um deles, para o síndico, para o investidor, pro proprietário e para o condômino, né, proprietário que vive ali, é analisar a convenção e o regimento interno, né, conversar ali com o síndico, participar das assembleias para, né, direcionar isso para o melhor uso e, se for o caso da maioria entender pela restrição ou pela proibição, Sim. constar isso na convenção de condomínio. Mas, bom, basicamente era isso, né? A gente é um assunto polêmico, ainda está em Discussão. discussão no judiciário. A gente já tem um norte, mas não é uma coisa definida, né? Sim. Então é importante que se diga isso. Bom, sobre o assunto era isso. A gente pede para que, se gostou, deixe o seu like, compartilhe, né? Se inscreva no canal se não é inscrito, né, para a gente poder. É uma forma de incentivo para a gente também fazer novos programas, enfrentar novos assuntos. Se tem alguma sugestão de assunto, pode nos deixar no comentário, que a gente analisa e, à medida do possível, vamos fazendo. A gente tem buscado fazer assuntos mais interessantes, né? Às vezes a questão jurídica não é tão interessante, mas essas questões, ou esse assunto de hoje, por exemplo, é uma coisa que está bem em voga. Então, e aí, nos siga, né, nas nossas plataformas. A gente tem Facebook, TikTok, Instagram, tanto do escritório quanto Programa. do programa Descomplicando Direito. E por hoje era isso. Um abraço.